O livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite. E os irmãos que estão em casa, façam isso também, para o louvor da glória do Senhor. Capítulo 1 do livro de Samuel, verso 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tour, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não come? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Até aí, meus irmãos. Querido Deus, nós te rendemos graça. Nós queremos te obedecer, Senhor, fazer a tua vontade em meio a turbilhões que nós estamos vivendo, em meio a situações que nós estamos vivendo. Nós queremos te honrar, te obedecer, independente de qualquer coisa. Tu és o nosso ápice, Senhor. Tu és o nosso alvo. Por isso nós estamos aqui, os teus servos estão em casa. Por isso, Senhor, nós vivemos em total obediência a ti. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos: fala conosco através da tua palavra. Abençoa os teus servos que estão em casa, os que estão aqui, que nós possamos juntos, Senhor, ao redor do mundo, te prestar um culto para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fazia tempo que nós não pregávamos apenas online, né? E é estranho para nós, mas é uma ferramenta útil para que todos que não podem estar aqui estejam em casa, possam acompanhar o culto em casa. E nós temos o prazer e a satisfação de, independente da situação, nós pegarmos as ferramentas que nós temos e utilizá-las para a glória de Deus. Nós temos em mãos um texto muito memorável, um texto incrível, onde nós estamos ainda num período de transição entre o livro dos Juízes e o período dos monarcas, dos reis de Israel. Nós temos aqui um período caótico, onde no período dos Juízes nós vimos no capítulo 2, no verso 10, que o povo que nasceu, aquela nova geração, não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Deus tinha feito. Por isso, meu evangelista, a bagaceira era feia. Todos faziam o que era ilícito aos olhos do Senhor, vezes após vezes. Cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Por isso, o povo se corrompeu e Deus levantou juízes. Uns foram vitoriosos, outros fracassaram. Quando o juiz era santo, o povo ia para a santidade. Quando o juiz era ímpio, logo o povo vivia na sua impiedade. Logo, nós estamos em um período de transição no livro de Samuel. O livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, era a princípio um livro só, mas por causa de algumas traduções e versões que iria ficar muito extenso, então dividiu-se em 1 e 2 Samuel. Nesse 1 e 2 Samuel nós encontramos aqui um livro que está fazendo essa transição do período obscuro de Israel para um período de alegrias, um período melhor, um período ao qual os israelitas estão saindo da sua fase escura, fase ruim, e entrando em um período de bênção, um período onde eles seriam guiados agora por reis, e dentre eles o rei Davi, que era o rei segundo o coração de Deus. Veja que para essa transição acontecer, Deus contaria com um homem para fazer tal coisa. E com quem Deus vai contar se no período onde eles estão, o sacerdote Eli
ele dava mais prioridade aos filhos do que a Deus. Como Deus ia se utilizar desse homem que por vez ou outra fraquejava na fidelidade para com Deus e fazia aquilo que não agradava ao Senhor. Como Deus vai usar os seus filhos, Ofni e Finéias, que é apresentado no verso 4, no verso 3 desse capítulo, se esses homens estavam corrompidos, se esses homens roubavam a parte mais gostosa do sacrifício e comiam, metiam o garfo no sacrifício, eram homens corruptos. Logo, Deus não tinha condições para usar esses homens. Isso traz-nos a ideia de que quando estamos tudo acabado, quando nós pensamos que Deus não vai se utilizar das nossas vidas porque estamos totalmente corrompidos, não há mais ninguém para que Deus possa usar. Se não tiver ninguém nessa terra hoje vivo, pode ter certeza, daqui a anos Deus levantará homens e mulheres para fazer a sua vontade. Deus não está limitado ao que temos aqui. Se não tivermos aqui, Ele levanta mais para a glória dEle. Se não tivermos homens corajosos, fiéis ao Senhor, Deus levantará homens corajosos e fiéis ao Senhor para fazer a sua vontade. Então temos o relato de como foi que esse homem nasceu, de onde ele veio, qual era a sua família, quem são os seus pais. Deus se utilizara de um homem, ele precisa, entre aspas, de uma pessoa para poder usar. E o que é que ele vai fazer? Ele, já que não tem ali naquela terra, onde os homens estão corrompidos, seus filhos também, ele então vai gerar outra pessoa para cumprir assim a sua vontade. Então vemos que esses 2 capítulos iniciais tratam então da história desse homem. Nós vamos ver então que do verso de número 1 ao 8, nós temos as circunstâncias do nascimento desse homem. Dos versos 9 ao 18, nós vemos como Deus usa as nossas necessidades para a glória dele. E depois, dos versos 19 ao 28, vemos como Deus responde às nossas orações para a glória dele. E no capítulo 2, do 1 ao 11, nós vemos como dar graças ao Senhor por ouvir as nossas orações. Vamos ver quais foram então as circunstâncias do nascimento, meu diácono, desse homem que Deus pretende usar para fazer aquilo que os homens que estavam ali não iam fazer. Vemos então que no capítulo 1, no verso 1, nós entendemos que esse homem, ele vai nascer de pais. Esses pais, a Bíblia vai dizer que eles são de Ramataim, Zofim. Esses homens praticamente já estavam ali naquelas gerações há muito tempo. Esses homens então aparecem aqui, e aparece um homem, uma mulher. Só que não apenas isso, aparece um homem e 2 mulheres para complicar a situação, para você ver a degradação moral que estava o período. Eucana tinha 2 mulheres. E aí você se pergunta por que ele tinha 2 mulheres? Porque os homens tinham que ter muitas mulheres ou mais de uma mulher para que elas pudessem gerar filhos, para que tivessem um trabalho braçal, tivessem ferramentas para que eles pudessem trabalhar, tivessem também homens para que pudessem guardar as suas cercanias. Logo, uma mulher gerando filhos era algo maravilhoso. Uma mulher, porém, que não gerava filho, era como se a ira de Deus estivesse sobre ela. Ela seria aperreada, seria uma pessoa frustrada, porque ela não abençoava o seu povo, o seu clã ali reunido. Logo, essas mulheres sofriam alguma estirpe por não gerar filhos. Em contrapartida, temos outras que geravam filhos, e nós vemos que Deus vai se utilizar de um homem que vai nascer de uma família complicada. E veja que ele diz que Eucana tinha 2 mulheres no verso 2, uma se chamava Ana e a outra Penina, e ele faz a questão de trazer uma informação: uma tinha filhos e a outra não tinha. Veja que Deus quer se utilizar de um homem que vai nascer em um período degradante, em um homem que vai nascer de uma família não tradicional, de uma família complicada, onde o seu pai tinha outra mulher. E aqui você percebe que desde cedo esse homem vai nascer em uma família problemática, em uma família que tem problemas de comunicação entre eles. Perceba que aqui Deus permitiu até certo ponto a poligamia, mas não foi assim desde o início. Você, quando lê Gênesis 2, 24, você vê que Deus fez uma mulher, um homem, e ele disse que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher no singular, e eles então se formariam uma só carne. Ao longo do tempo,
Deus permitiu por fatores exclusivos que o homem pudesse então ter mais de uma mulher, mas não foi a sua vontade original. Logo, chegou o momento que Deus então decidiu acabar com aquilo, não permitir mais. Então temos apenas um homem e uma mulher, como era desde o início, como Jesus ratificou isso lá no Evangelho de Mateus. Então perceba que Deus vai querer se utilizar de um homem que vai nascer nessa família problemática. E você vai ver que a partir do verso 3, esse homem subia todos os anos para a casa do Senhor, e lá ele fazia questão de sacrificar ao Senhor ali. E veja que no verso 3 é introduzido a figura dos dois sacerdotes corrompidos, que até esse momento não sabíamos que estavam corrompidos, mas ao longo do livro você vai perceber que eram homens corrompidos. E aqui você percebe que esse homem, esse casal aqui, eles têm problemas porque tem outra pessoa dentro. Imagine você, mulher, casada com seu marido, e ter que dividir a casa com outra mulher do seu marido. E detalhe, você não ter filhos e ela ter. Os filhos ali dominavam a casa, dominavam o clã. Logo, ela não tinha. Você imagina a opressão que vivia essa mulher. Por isso, você vai ver que quando Ana subia para oferecer sacrifício, ele dava porções para todos os seus filhos, para suas mulheres, para sua mulher, para os seus filhos e filhas. Mas quando ele via Ana, ele via uma necessidade de dar porções dobradas ali do sacrifício. Alguns chegam a dizer que o sacrifício, a porção dobrada era a porção que ela mais gostava do sacrifício. Outros dizem que essa porção era a cabeça do animal, porque na cabeça tinha mais substância. Logo, ele dava porções dobradas para ela, porque ele entendia que ela precisava também gerar filhos, e provavelmente ela estava fraca. Então ele entregava porções dobradas para ela, para que ela se alimentasse, para que acontecesse alguma coisa e ela tivesse vigor e tivesse então filhos. Mas veja que no verso 5 nós encontramos a expressão Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, ele queria, por amor a ela, que ela ficasse vigorosa, para que ela pudesse ter substância, para que então ela pudesse gerar filhos. Ele estava pensando também na sua saúde, mesmo tendo duas informações no verso 6 e 7, que a sua rival, ou na verdade no verso 5, dizendo que o Senhor tinha deixado ela estéril. Aqui a apresentação é que Deus tinha deixado Ana estéril, porque Deus não quis, ela não gerou filhos. Logo, ele chega a dizer então, no verso 6, que a rival dela, aquela que morava na mesma casa, aquela que dividia a casa, ela era rival. Veja que elas não eram amiguinhas íntimas, elas eram rivais. O texto faz questão de dizer, a sua rival a provocava. Ela era aquela mulher baixa, vil. Hernandes Dias Lopes disse que não sabe muito definir como era essa mulher, mas uma coisa ele tinha certeza: ela não era uma mulher crente, uma mulher cheia de Deus, porque uma mulher de Deus, ela não fica provocando a outra, uma mulher de Deus, ela não fica irritando a outra, mulher de Deus não se torna rival da outra. Aí você percebe então que no verso 7 ele diz, isso acontecia ano após ano, todos os anos, quando eles subiam, essa mulher irritava, pressionava, ela trazia, como diz o amigo meu, ela tentava entrar na mente de Ana, e eu acredito que ela conseguia, meu diácono Erivaldo, ela conseguia, porque Ana tinha uma reação após isso. Ela, veja, que ele diz, então, no verso de número 8, Eucana, seu marido, depois de ver Ana chorar, Ana não comer, ele olhava para a sua esposa, a sua primeira esposa, segundo a maioria, e via ela no evangelho que não comia, só chorava, ela se punha a chorar. E aqui é um choro copicioso, é um choro que dura muito tempo, é um choro cotidiano, entra dia, sai dia, e essa mulher só chora, e logo ela aqui não come mais. E aí você percebe a amargura dessa mulher. Então o seu marido chega para ela e diz, olha, por que é que você está chorando? E aqui temos uma lista de coisas que ele pergunta para ela, para você ver a situação que ela estava. Ele diz, por que você está chorando? E por que não come? E por que está tão triste? Será que não sou melhor do que
que 10 filhos, ele tenta até ajudar, mas ele não compreendia que ele não era melhor do que 10 filhos, que a necessidade que ela tinha não era de ter um marido somente, mas era ter filhos, gerar filhos, era não ser apenas aquela mulher molestada por outra mulher. Ela estava sentindo falta de alguma coisa, faltava então nela alguma coisa, era como se a sua missão não tivesse sido cumprida, porque ela não tinha condições de gerar filhos. Então ele chega tentando até apaziguar, tentando melhorar a vida dela, mas não melhora. Mas veja a situação, por que você está chorando? Era a vida dela chorar, era a vida dela sofrer, era a vida dela estar passando por essa dificuldade. Eles, por que você não come? Eles, ou seja, ela não comia, não dava nenhuma despesa dentro do seu próprio lar, porque não tinha fome, não tinha vontade de matar o desejo de comer, porque não tinha essa fome. Logo, quando uma pessoa começa a passar dias sem comer, veja, essa pessoa vai definhando aos poucos, vai perdendo a sua beleza. Você percebe aqui que ela não comia e ficava triste. Essa tristeza é uma tristeza muito profunda. Estamos tendo aqui um quadro clássico de depressão, onde Ana está altamente depressiva por conta da rivalidade entre ela e Penina, por conta da irritação, da provocação. E aí você percebe que há mulheres, há homens que passam por essa dificuldade dentro do seu lar, ainda que não tenha outra pessoa para fazer isso, como tinha Eucana, mas pessoas que passam essa dificuldade, que uma coisa ou outra levam à depressão, ao choro, leva essas pessoas à tristeza excessiva. Logo você percebe que há pessoas sofrendo nos dias de hoje, porque estão passando conflitos nos seus lares, conflitos no seu casamento, e não comem, ficam tristes, depressivas. E agora o que pode acontecer? Quem poderá nos ajudar? Já dizia o Chapolin Colorado. Ou seja, nós então dependemos não das circunstâncias, mas dependemos do Deus das circunstâncias, do Deus que está acima de todas as coisas. E perceba que essa família é uma família complicada. Ninguém vai poder dizer que essa família é uma família tradicional brasileira. É uma família complicada, mas lembre-se que Deus precisa levantar alguém para fazer a sua vontade. E onde é que Deus vai encontrar? Ele procura em uma família complicada. Ele vai encontrar Ana, Penina, a rivalidade, e Eucana ali tentando apaziguar sem saber muito o que fazer. Veja, não importa as circunstâncias do seu nascimento, não importa qual foi, se seu pai, se a sua mãe não tiveram um relacionamento duradouro, se foi uma escapada, se seu pai ou a sua mãe traiu a sua esposa e daí saiu você, ou se depois foi apenas uma noite e nós pensamos, eu não posso ser utilizado por Deus, porque então eu não venho de uma família tradicional. Mas perceba, Ana e Penina e Eucana não era uma família tradicional, mas quando Deus quer levantar, Ele não procura uma família tradicional, Ele vai até uma família onde Ele vai utilizar-se da pessoa. Não importa as circunstâncias do seu nascimento, o que importa é que Deus decidiu se levantar você na terra, então logo Ele vai se utilizar da sua vida para fazer a vontade dEle, independente da sua família. Não importa, muitas vezes ficamos com aquele lapso, aquele constrangimento. Meu pai separou da minha mãe, minha mãe não foi casada com meu pai, eles tiveram uma dificuldade, daí então casaram, tiveram uma noite e surgiu a minha vida, surgiu a minha família, eu surgi daquilo. E aí ficamos com esse complexo de inferioridade, como se isso fosse atrapalhar a vontade de Deus para as nossas vidas. Não atrapalha. Quando Deus quer levantar uma pessoa, Ele levanta tanto de uma família tradicional como de uma família complicada, mas Ele levanta porque Ele tem poder para fazer tal coisa. Não importa as circunstâncias do seu nascimento, quando Deus quer levantar, Ele levanta e usa com autoridade para fazer a vontade do Pai. Tira esse negócio do seu coração, esse sentimento de gatinho feio, de patinho feio, né? De que eu não posso porque não tenho dinheiro, que eu não posso porque não tenho poder aquisitivo, porque eu não tenho nome, não tenho status. Deus não está interessado nisso. Ele está interessado em levantar você para fazer a vontade dEle, fazer a vontade dEle e não a nossa. Daí nós entendemos que Deus nos levanta para fazer a vontade dEle em meio a um povo corrompido, em meio a uma situação degradante. Deus decide levantar pessoas, e quando Deus decide levantar pessoas, Ele faz isso para o prazer da glória dEle. Quando olhamos para as nossas vidas, pelas circunstâncias dos nossos nascimentos, olhamos e como é que Deus pode se utilizar da minha vida desse jeito? Mas porque Deus não olha para essas circunstâncias. Muitas pessoas dizem, você é filho do incesto, ou filho de um casal, um adultério. Você não é um filho original.
E aí muitos são, como dizem alguns, muitos têm esse complexo de amaldiçoado. E logo ficam frustrados. A vida, meu evangelho, tem uma vida de decadente, porque acreditam que são frutos da maldição. Mas veja que para Deus, Ele não se importa com isso. Não estou fazendo apologia a um casamento deturpado, pelo contrário. O que está em tese aqui é Deus se utilizar, levantar alguém de dentro de uma família complicada, e Ele levanta. Ele não olha para essas circunstâncias, Ele vai lá, levanta e usa para a glória dEle. É assim que Deus age. Veja que então, nós temos no verso de número 9 ao verso 18, como Deus vai usar essas nossas necessidades para a glória dEle. Você percebe então que Ana, ela precisava de um filho e Deus precisava de um líder. Era dose dupla. Você percebe que no verso 9, ele ainda em Siló, ele se levantou. Quando o sacerdote, Ana se levantou, quando o sacerdote ele estava sentado na sua cadeira, no sinal de autoridade, porque a maioria das pessoas sentava no chão. Logo, sentar na cadeira era um sinal de autoridade. Ele estava sentado na cadeira, junto a um pilar no templo, e Ana, com a alma amargurada, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto. E perceba que lá ainda, no templo, lá em Siló, eles lá ainda, ela acorda de madrugada, o sacerdote está no templo, ela olha para a situação, ela não tem um filho, o que ela vai fazer? Ela vai ficar triste? Ela vai continuar amargurada? Ela vai passar a eternidade assim? Não, ela olha para a situação e vai orar. Perceba a expressão, ela viu ele sentado na cadeira e com a alma amargurada orou ao Senhor. Mesmo com as dificuldades que ela estava enfrentando, ela foi orar ao Senhor. Não importava se ela não tinha filhos ou se ela tinha filhos, mesmo não importava se ela estava comendo ou deixando de comer, ela tinha a alma amargurada. Mas isso não foi um ponto para impedir de ela orar. Com a alma amargurada mesmo, ela foi aos pés do Senhor, ela foi orar, ela foi pedir, e lá, depois de chorar muito, porque veja que ano após ano, ela subia junto ali, e nada tinha mudado, ela descia e nada mudava. Não se sabe se 1, se 2, se 3, se 25 anos se passaram, mas todos os anos ela ia lá e nada mudava. Mas perceba que no verso 11, ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, é a primeira vez que aparece a expressão Senhor dos exércitos. É o Senhor que reina sobre todas as constelações de anjos, miríades e miríades de anjos. Ela se volta para ele e faz um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe dares um filho homem. Veja que ela foi detalhista: me dê um filho homem. Ela foi detalhista no que ela estava pedindo: me dê um filho homem. Se o Senhor fizer isso, então eu o dedicarei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça dele não passará navalha. Ana estava fazendo então o voto do levirato para que seu filho cumprisse por resto da sua vida. Ela estava dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, porque ela precisava de um homem para gerar filho, que pudesse trazer a sua semente para gerar mais filhos. Mas detalhe, ela precisava de um filho homem, e Deus precisava de um líder homem para levar o seu povo à frente. Veja como as duas coisas estão interligadas. Quando a sua oração estiver de acordo com a vontade de Deus, então pode ter certeza, as coisas acontecerão. Mas quando elas estão desconectadas da vontade de Deus, então a vontade de Deus prevalecerá. Ana faz um voto. Então chega no verso 12, então ela continuava a orar diante do Senhor. Ela fez o voto, e até que o voto se cumprisse, ela continua a orar. Muitas vezes a gente começa, faz o voto, um pedido, e para de orar. Ela orou do início ao fim, amargurada, orou, sem filho, orou. Aí fez o voto, continuou orando no verso 12. E veja que ela continuava a orar, e agora o sacerdote ele entra em cena. E ele está sentado na cadeira, como nós vimos. E ele olha para a situação. Não vê de forma nenhuma essa mulher falando, só vê ela balbuciar os seus lábios. Então o que ele define? Essa mulher está bêbada. E ele, na condição de sacerdote, ele tem que ser rigoroso. Ele não pode ser um sacerdote banana mais ainda, né? Porque ele já estava sendo um pouco relaxado com relação aos seus filhos. E o que ele faz aqui? Ele olha para ela e diz: mulher, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Se você está bêbada,
Você está bêbado, obrigado meu querido. Você está bêbada. Você está tomando vinho todo dia. Uma hora dessa você já está embriagada. Porque veja, a situação cultural era assim. De manhã estavam bêbados, de tarde estavam bêbados, à noite estavam bêbados. E ela estava no templo, na tenda do Senhor. Foi sacrificar, levantou, foi lá orar. E ele pensa, ela está bêbada porque ela estava só balbuciando. Ele, como um sacerdote, olha para ela, ele foi rigoroso e dizer: se afasta disso, mulher. Larga essa embriaguez. Parece que essa é uma expressão para as nossas vidas hoje, onde você encontra pessoas que são dadas ao vinho, que não pode ver uma lata sendo aberta, que já correm para lá. Não pode ver uma pessoa num bar que já corre para lá. São pessoas dependentes. Não são pessoas que fazem uso moderado, são pessoas dependentes que, se possível, abrem mão de comunhão com família. Abre mão dos seus filhos, abre mão das suas esposas dos seus filhos, e estão em bares trocando a comunhão da sua família por amizades embriaguez. Aparta-te desse vinho, era a expressão dele. Porém, Ana respondeu, ela podia dizer: o Senhor está doido. Isso não é a forma de tratar uma mulher como eu, não, eu estou amargurada. Se fosse algum, já tinha saído da igreja, dizia: eu não vou mais na igreja porque o pastor brigou comigo. Ou ele falou alguma coisa que eu não gostei, não vou mais. Imagina se eu chego para você e diz: rapaz, você está bêbado, uma hora dessa, aparta esse vinho, né? Uma hora dessa, mesmo eu confundindo a situação. O que é que Ana olha para ele e responde: vou sair da igreja, nunca mais olho para a cara do pastor, não acompanho nem a transmissão online. O que é que eu faço? Não vou mais na igreja, porque ele confundiu, ele me tratou mal, ele fez uma palavra, foi áspero comigo. Ela responde no verso 15: não, meu Senhor. Não o quê? Meu Senhor. Logo estamos num contexto, mas ela tratou ele com respeito. Quando nós não concordamos, nós discordamos com respeito. Não, porque nós discordamos, não somos obrigados a se tratar mal. Ela: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não estou embriagada, eu estou abatida, triste, meu espírito está cabisbaixo, meu espírito está triste, doente. Eu não tenho alguma coisa que eu preciso muito, então isso está consumindo a minha alma. A tua serva não bebeu bebida, nem vinho, nem bebida forte, mas a tua serva apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Sabe, na hora da angústia, quando nós vamos derramar a nossa alma diante do Senhor, não procuramos A ou B, procuramos o Senhor e derramamos, abrimos o nosso coração para Deus e declaramos e falamos para Ele tudo aquilo que se passa em nosso coração. Essa minha alma, apenas estou derramando ela diante do Senhor. Isso não é embriaguez, isso é um coração quebrantado. Isso não é embriaguez, isso são pessoas que dependem de Deus. Derrama o seu coração diante do Senhor. Para quê? Para que Deus atente a ouvir a sua voz, ouvir a sua oração. Veja então que no verso 16 ela diz: não pense que a sua serva é uma ímpia. Em algumas traduções traz uma expressão mais agressiva, né? Como vadia, no caso de vadiar. Não pense que a sua serva está aqui passeando, perdendo tempo, vadiando, como outrora era crime no Brasil, o crime de vadiagem. Ela diz: não, a sua serva não está aqui perdendo tempo, ela não é uma ímpia. Eu estava orando, sim, até agora, porque grande é a minha ansiedade e a minha aflição. Apresentou mais dois problemas aqui. Eu estou angustiada, estou em aflição e estou ansiosa. Um quadro clássico de depressão. Estou ansiosa, estou com aflição, estou sendo afligida. E o que é que ela faz? Continua orando. O que é que ela faz quando está nessa situação? Continua orando, mesmo sem vontade, mesmo angustiada, mesmo em aflição, mesmo em dificuldade, ela continua orando. Ela derrama a sua alma diante do Senhor, porque mesmo angustiada, ela tem um objetivo, ela quer algo de Deus, e ela continua insistentemente batendo até a porta se abrir. Esse é um grande detalhe para nossas vidas, irmãos. Precisamos, pedimos ao Senhor, então batamos todos os dias na porta, até o Senhor abrir e olhar para nós, e se tiver de acordo com a sua vontade, Ele responder às nossas orações. E ela diz, no verso 17, ele diz, né? Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Você consegue perceber que aqui é como se ele estivesse redimindo? Ele primeiro confundiu ela com um alcoólatra, que está embriagada cedo. Agora, depois
depois de entender que ela não estava embriagada, depois de uma explicação lógica, correta, bonita, agradável, de tirou aquela imagem que ele tinha dela, ele olha e traz agora, faz o papel que ele tinha que fazer. E ele traz a palavra para ela: vá em paz. Esqueça sua amargura, sua aflição, sua dificuldade. Você não está comendo, não está chorando, não está triste. Vá em paz. A paz que excede todo o entendimento, a paz que nós temos do Senhor, não é a paz que o mundo pode oferecer, mas uma paz que somente Deus pode nos dar. E essa paz, ela nos livra de toda aflição, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio à ansiedade, ao choro, à falta de vontade de comer. A paz de Deus que excede todo o entendimento vem até as nossas vidas e nos traz alívio, nos traz vigor. Podemos então desfrutar da paz que vem de Deus. Ele diz: e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Se eu não posso fazer tal coisa, mas Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, em meio à pandemia que estamos vivendo, nós vamos clamar e as pessoas vão ficar sem saber o que fazer, porque as pessoas vão querer respostas na vacina, resposta em lockdown, resposta em distanciamento, resposta em A, em B. Temos que fazer algumas dessas coisas? Sim, mas a resposta está na paz que vem de Deus. Em meio à dificuldade, em meio à pandemia, Deus de Israel, Ele pode resolver a nossa situação. Nós não dependemos de A ou B, dependemos do Deus de Israel, que pode trazer a paz sobre o nosso país, a paz sobre o nosso mundo, pode pôr um ponto final, aleluia, nas nossas dificuldades, pode colocar um ponto final na ansiedade, na aflição, onde muitos estão perdendo seus empregos, sua saúde. O Deus de Israel pode nos dar paz. E a paz é que Jesus disse: eu não vos dou uma paz como o mundo dá, mas a minha paz é totalmente diferente. E aqueles que estão em Cristo têm a paz de Deus. Paulo vai dizer que eles foram justificados, logo agora eles estão em paz com Deus. Nós temos a paz e estamos em paz com Deus. Perceba que no verso 18 então parece que alguma coisa muda. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Ela não foi áspera. Então ela seguiu o seu caminho. Olha o que aconteceu: já comeu alguma coisa? Tá bom que não foi um grande banquete, tá bom que ela não mandou preparar um jantar, ela comeu uma coisinha, outra, uma bolacha, um creme crack, uma bolacha Maria, mas já comeu alguma coisa. O seu semblante que era de tristeza, aleluia, o seu semblante que era de aflição, que era de cabisbaixo, que era um sentimento, um rosto de ansiedade, agora parece que já não é mais triste, irmãos. Agora, com a paz que vem de Deus, as coisas mudam. Mas ela está sem filho ainda. Mas perceba que a paz que vem do Deus de Israel, ela transforma as nossas vidas. Ela já me dá vontade de comer. Percebe? Ela já tira essa ansiedade. Ela já nos mostra um rosto mais, que não é um rosto mais triste, mas um semblante melhor. Então você percebe agora que Deus utiliza-se das nossas necessidades para fazer a vontade dele. Ele precisava de um homem para levar adiante o seu projeto. Ana precisava de um filho, e as duas coisas batiam, estavam interligadas. Ela queria um filho e Deus queria um sacerdote. E o que é que acontece? Quando as nossas orações elas estão de acordo com a vontade de Deus, elas acontecem para a glória do Senhor. Veja que ela não desistiu porque não tinha, ela foi avante, continuou perseverando. E agora você percebe como é que Deus responde às nossas orações a partir do verso 19 até o verso 28. Veja, eles se levantaram de madrugada, verso 19, e adoraram diante de Deus, diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, a sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Perceba que as coisas mudaram. O milagre aconteceu antes mesmo dela tomar posse dele, ela ter isso acontecer. Veja como foi. O sacerdote abençoa, a paz de Deus, ele diz que Deus conceda o que ela pediu,
ela agora já tem uma vontade melhor, ela já pode comer, ela já comeu alguma coisa, como essa versão diz. Ela seguiu o seu caminho, o seu semblante já não era mais triste. Ela acorda. E agora, o que fazer? Vou embora, porque Deus já me deu o que eu queria, já tenho a resposta de Deus aqui. Deus vai me dar, né? Vai conceder o que eu pedi, foi o que o profeta disse. Então vamos embora. Tá bom. Como a gente percebe que há muitas pessoas que assim que recebe aquilo que quer, não voltam mais na igreja, não pisam mais o pé na igreja. Veja que ela levanta, ainda lá em Siló, adora ao Senhor primeiro. Ela já levantou e falou: vamos embora, vamos. Mas antes da gente descer, porque o monte ficava em cima, vamos adorar o Senhor. Adorou o Senhor, sacrificou ao Senhor, fez o seu devocional ao Senhor. Agora podemos partir, agora podemos ir. E aí voltaram, veja, ela está sendo abençoada em Siló, mas o milagre acontece em Ramá. Ela foi abençoada lá em cima do monte, mas a concretização do milagre foi acontecer lá em Ramá, na casa dela. Você recebe a bênção aqui e a concretização dela muitas vezes vai acontecer na sua casa. Você está orando a Deus aqui e o milagre lá na sua casa está acontecendo. Você está clamando a Deus aqui e lá na sua casa as coisas estão mudando. Deus está transformando, está tirando tristeza, está tirando a angústia, está tirando a aflição para a glória do nome dEle. E o que ela faz? Eles têm relações, porque Samuel não nasceu da Virgem Maria. Eles tiveram relações, logo ela tem um filho. O que ela faz? Eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu, então eu vou entregar para ele, vou colocar o nome dele é do Senhor, o pedi. Então Eucana, seu marido, foi, verso 21, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor. E ele olhou para Ana e ela disse: eu não vou. Quando o menino for desmamado é que eu vou. Parece aqui, irmão, quando você para só essa parte aqui, parece que estava demorando. Ela só queria a bênção, só queria o menino. O que ela queria, ela conquistou. Aí veio o próximo ano: vamos subir, Ana? Não, vou não. Vou cuidar um pouquinho do menino, vou desmamar ele, dar um peito, vai tomar leite. Pois eu vou. Eucana pode olhar assim para ela e dizer: rapaz, tem algo errado aí, vigia, Ana. A bênção chegou, quer deixar de ir para a igreja? Muitas pessoas são assim: conseguiu um emprego, não pisa mais o pé na igreja. É porque parece que a igreja vai querer tomar o seu dinheiro, né? Muitos conseguem a bênção, não, volta mais ali. Isso é fácil, você vê isso no Novo Testamento. Jesus vai repreender a lepra de 10, quantos voltam? Ou seja, muitas pessoas só querem a bênção, e o Deus dá bênção quando Ele dá. Quando Ele não dá, irmão, amaldiçoa o teu Deus e morre. Deixa esse negócio de Deus para lá, deixa esse negócio de oração para lá, isso não serve, deixa isso para lá, vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa, porque esse negócio não adianta. Parece a princípio que é isso, mas ao ponto que, quando você vê o contexto, não é isso. Ela queria cuidar um pouco, ter um pouco mais de tempo com ele, de amamentar, de cuidar, porque lembre-se do voto dela, ela entregaria ele para passar o resto da vida dele aos pés do sacerdote. Ela não ia vê-lo crescer cotidianamente nos seus pés. Ela entregou para o sacerdote, e o sacerdote queria tomar conta do seu filho, porque ele agora seria um aspirante a levita, a sacerdote. E perceba que quando chega então no verso 23, Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Ele só lembre-se, viu? Lembre-se disso, faça como você quiser, mas que o Senhor confirme a promessa que você fez. Em outras palavras, não esqueça do que você fez, da promessa que você fez a Deus, e que Ele confirme que quando for no próximo ano você possa subir. Ele não se tornou um cúmplice. Quando o marido ou a mulher está errada e o outro, em vez de ser fiel ao Senhor, ele se torna cúmplice, né? Diz: eu vou faltar por causa disso, e você? Não, eu vou inventar isso aqui também. Aí os dois se tornam cúmplices. Ou então, como a gente vê em Atos 5, quando você vê Ananias e Safira, vamos vender por tanto e dizer que foi tanto, tá bom? Tá bom. Se tornaram cúmplices. O homem de Deus, a mulher de Deus não é cúmplice do pecado de ninguém, ainda que seja do seu próprio marido ou sua própria esposa. Depois de ter desmamado, e aí chegou a hora da prova dos 9. Vamos ver se o negócio vai funcionar mesmo. Verso 24. Depois de ter desmamado, ela levou consigo um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno.
Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como vive, sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, quando orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Ela não queria um filho para se tornar um ídolo. Ela queria um filho para dedicar ao Senhor. Ela não fez do seu filho um ídolo, ela fez do seu filho uma dedicação ao Senhor. Isso nos mostra que nós temos que fazer isso com aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, dedicá-los ao Senhor. Ela recebeu e voltou, e a expressão, ah, meu Senhor, tão certo como vives o Senhor, era a expressão muito corriqueira naquele momento, naquela época. Quer dizer, da mesma forma que o Senhor vive, na mesma forma que o Senhor, o sacerdote vive, servia para ambas as partes, da mesma forma que Deus está vivo, isso é verdade. Da mesma forma que o Senhor está vivo, é um fato. Eu era aquela. Qual aquela? Aquela que o Senhor confundiu lá embaixo, aquela lá em cima, aquela que estava balbuciando, o Senhor disse que estava bêbada. Eu era aquela mulher. Ela chegou aqui para testemunhar para o sacerdote o que foi que aconteceu. Ela se lembra que o Senhor trouxe a palavra e disse: vai em paz. E eu já comi quando eu subi. Eu já comi, levantei, adorei, desci para casa. Meu marido teve relações e me pegou. Foi uma bênção. Quando o que aconteceu? Acabou, engravidei, estou aqui. Olha aqui a prova. Olha a prova que Deus ainda realiza milagres. Olha a prova que Deus ainda realiza sonhos. Olha a prova que Deus ainda atenta para as nossas orações, quando essas orações estão de acordo com a vontade dEle. Olha a prova que Deus usa nossas necessidades para fazer a vontade dEle. Olha a prova. O sacerdote olha e fica de cara, né, irmão? Você percebe que não tem a reação dele aqui, mas a reação é: eles adoraram o Senhor. Ele não entendeu muito bem, né? Se bem que ele sabia que todas as crianças eram entregues logo cedo para o serviço nazireado. Mas veja, só tinha homens ali no templo. Como é que ele ia cuidar dessa criança? Mas ele não questiona. Eles adoram o Senhor. E ali, veja o final do verso 28. E ali eles adoraram. Eles quem? Todos. Eucana, sua mulher e o sacerdote ali. Acredito que o sacerdote tinha, com certeza, motivos para adorar ao Senhor, né? Com certeza ele disse: rapaz, eu ali na cadeira, nem pensei que isso aí. Vem Deus à vontade, falei, Deus fez o milagre. Porque o profeta, ele não quer glória para si, ele quer glória para Deus. Ele, ali todos adoraram o Senhor, cada um com seus motivos, mas todos ali adoraram o Senhor. E veja então, que Deus responde às nossas orações para a glória dEle. Ele não responde a oração para fazer massagem e ego de ninguém. Ele responde às nossas orações. Quando Ele responde, é para a glória dEle. Mesmo assim, antes dEle responder, o que é que nós fazemos? Desistimos? Não. Continuamos insistentemente batendo na porta até que a porta abra. Até Deus dizer sim, não, talvez e tudo bem. E nós vamos fazer o quê? Tudo bem, vamos adorar a Ele quando Ele diz sim. Vamos adorar a Ele quando Ele diz não. Quando Ele diz não é o momento, vamos adorar a Ele. Continuaremos adorando a Ele. Então nós vemos por último como ela agradece a Deus. Porque veja, ela queria um filho. Deus deu um filho porque Ele precisava também de um líder. Estava em comum acordo as duas situações. E agora ela vai fazer o que? Ela entrega, cumpre o seu voto. Mulher de palavra, cumpriu o seu voto. Aquilo que um homem com a mulher de Deus fala, ele tem que cumprir. Muito feio é você ver pessoas sem palavra, que falam que vão fazer e não faz. Por isso Jesus, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Quando sim, sim, quando não, não. Passou disso, é procedência maligna. Ela pega, faz o voto, o milagre acontece, ela vai lá e paga. E paga. E adora ao Senhor por isso. Então chegamos na última parte, onde nós vemos agora como ela agradeceu ao Senhor. Como nós vamos dar graças a Deus por aquilo que Ele faz quando Ele decide ouvir as nossas orações, no verso de número 1 do capítulo 2. Então Ana orou assim. Nós temos aqui a oração dela. Então ela orou assim: o meu coração se exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação.
No verso 1, ela já declara que a alegria dela toda está em Deus, no Senhor. O seu coração não está no filho, o coração dela está no Senhor. A força que ela tinha não está porque ela gerou um filho, a força dela vinha do Senhor. A boca dela não está rindo agora porque ela tem um filho, mas a boca dela está rindo porque o Senhor a fez rir. Agora ela não está mais triste, mas ela se alegra na salvação que o Senhor manda para ela. Todo homem, toda mulher, quando vai agradecer a Deus, ele agradece em oração a Deus pelo que Deus é, pelo que Ele faz, pelo que Ele é e as coisas que Ele realiza. Mas se Deus não quiser realizar nada em nossas vidas, nós vamos continuar com o nosso coração exultante no Senhor, alegres no Senhor. Mas se Deus quiser colocar um ponto final nessa pandemia, Ele coloca agora. Mas se Ele não quiser, continuaremos com o coração a exultar o Senhor. A nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vai estar, mesmo diante da situação. Não é insensibilidade. Muitas pessoas pensam que nós somos insensíveis às 200 e tantas mil mortes no Brasil. Não é insensibilidade. É que nós não olhamos apenas para o lado de baixo, nós olhamos para o lado de cima. Nós sabemos que existe um Deus no trono e não há uma folha que caia sem a sua vontade permitir. Logo, a nossa alegria não está aqui. A nossa alegria não está em receber vacinações dupla, tripla e reticências. A nossa alegria está no Senhor. Os nossos corações vão se alegrar no Senhor. Chega no verso 2, ninguém é santo como o Senhor. Aqui ela vai mostrar. Então, porque não há ninguém, não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Eu só não consigo encontrar isso em homem algum. Não consigo encontrar isso, essa exaltação, essa alegria em circunstância alguma. Porque não há ninguém igual ao Senhor. Não há um Deus todo-poderoso igual ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Tu és o melhor, tu és o maior. Só o Senhor tem poder para resolver a situação. A nossa alegria vem em saber que o Senhor é a nossa rocha. Você consegue entender que há pessoas que passam dificuldades, e muitas porque olham muito para baixo. Quando o nosso coração se volta para o Senhor, se exulta na pessoa do Senhor, então nós vamos entender que não há ninguém como Ele, porque Ele é a nossa rocha. E Ele não multiplique, no verso 3, não multipliquem palavras de orgulho, que não saia das palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus que dá a sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Não adianta ter orgulho. Aí você vê, enquanto no Brasil tem governadores que se orgulham em trazer as melhores vacinas para o Brasil, é praticamente semideuses, muitos adoram, é uma espécie de adoração ali, porque eles colocam a sua confiança em uma vacina. Não sou negacionista, acredito que nós vamos tomar, mas nossa alegria e confiança não está nela. Por melhor que seja a mais eficaz, a nossa alegria continua estando no Senhor. Não há de forma nenhuma orgulho em nós ao olhar para a situação e confiar em coisas. Nós não nos orgulhamos em coisas. Nosso orgulho é em servir ao Senhor. A nossa boca não vai trazer palavras arrogantes para com o Senhor. Por quê? Porque nós entendemos que servimos a Ele e é Ele quem dá sabedoria. Mas aí temos muitas dificuldades no Brasil, temos, mas o Senhor dá sabedoria. O Senhor é o Deus da sabedoria. Voltemos o nosso coração para Ele, para que Ele possa nos dar sabedoria de como agir nessa situação. E aí ela chega no verso 4, que é um tema de muitos congressos onde eu já fui. O arco do forte é quebrado, porém o fraco, ou os fracos, são revestidos de força. Veja, a expressão é porque a arma que tinha um poder muito grande era o arco e a flecha, que miravam e acertavam no seu inimigo. Mas quando nós confiamos no Deus, na nossa rocha eterna, Ele é quem quebra todas as armas que o inimigo possa lançar sobre a sua igreja. Os fracos são revestidos de forças, eles não são desprezados nem abandonados, mas o Senhor reveste, Ele cobre ele com a sua força, reveste como se Ele pegasse uma armadura e impusesse sobre os seus fracos, e logo eles estão agora revestidos de força para suportar o dia mau, para passar pela dificuldade. Nós estamos aqui passando porque é o Senhor
Senhor quem nos dá, que nos reveste de sabedoria e de força. Somos fracos, mas o Senhor é forte. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. Você não tinha nada, suplicava a Deus, orava insistentemente, não havia absolutamente nada, até fome eu não tinha, mas agora eu como, me alimento bem. Não tinha filhos outrora, mas agora já tenho, eu vou no 7º já. Ou seja, Deus não apenas abriu o ventre, Deus escancarou o ventre e disse: vai gerar filhos para a minha glória, vai gerar filhos para a minha glória. E ela gerou, e gerou. Se até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha perdeu o seu vigor, a que reclamava, a que gostava de rivalidade, briguinha, picuinha, perdeu o vigor ao ver a bênção do Senhor sobre a mulher que ele decidiu usar para trazer o seu filho. O Senhor é quem tira a vida, um dos versículos mais lindos, e que dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, humilha e também exalta. Levanta do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre ela. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, do céu troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. A princípio, ela traz a informação de que é Deus quem faz todas essas coisas. Ele que dá a vida, Ele que tira a vida, não foi artificialmente consumida. Deus decidiu dar a vida, e quando Deus decide tirar, Ele tira a vida. Ele é quem faz descer a sepultura, a morte. Ele é quem faz voltar a subir dela. Ele quem enriquece, Ele quem humilha, Ele que levanta do pó, Ele que ergue e coloca em meio aos príncipes para dar glória a Ele. E se Ele controla as colunas da terra, as arestas, o redor da terra, tudo está no controle de Deus. Ele firmou o mundo sobre elas, mostrando, irmãos, que não temos nada, absolutamente nada em que nos orgulhar, a não ser no Senhor. Porque tudo o que aconteceu, a resposta da oração, não foi porque ela era boa, não foi porque ela era insistente, ela continuou, e isso é bom, temos que ser, mas não foi por isso, foi porque Deus queria glorificar o seu próprio nome. Deus queria mostrar que Ele é digno de ser exaltado, glorificado. Do Senhor são as colunas da terra, Ele firmou o mundo sobre ela, mostrando a criação, o Deus da criação, que tem poder para abrir ventre. Se Ele tem poder para criar mundos, para sustentá-los, Ele tem poder para abrir o ventre e gerar filhos, resolver a pandemia e colocar um ponto final nela, porque do Senhor estão e são as colunas da terra, e Ele firmou sobre ela. O Senhor tem poder para isso. O grande problema é que a gente esqueceu disso. Voltamos para a pandemia, e é bem verdade que os noticiários fazem isso. Eles fazem nós olharmos para o caos, fazem nós olharmos para a desgraça, e não somos insensíveis com as mortes, pelo contrário. Mas quando o cristão santo olha para essas coisas, ele tira o seu olhar do céu e do Deus que pode resolver todas essas coisas, e do Deus que controla tudo e todos. Ele não saiu do trono, Ele não perdeu o seu trono. E você pode perguntar: onde está o Senhor que não viu essas pessoas que estão morrendo? A resposta é a mesma. Ele está no mesmo lugar, sentado no seu trono, governando o mundo, no mesmo lugar que Ele está e estava quando seu filho foi crucificado na cruz do Calvário. Ele continua governando absolutamente tudo, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre ela. Ele continua governando. Nossos problemas temos que olhar, deixar de olhar para baixo e olhar para cima, para o Senhor, para o Deus dos exércitos, para o Senhor Todo-Poderoso. Ele é quem guarda os pés dos seus santos.
O caminhar dos santos é Ele quem guarda, seja a morte, seja a vida, seja eles morrerem, seja eles viverem. O Senhor quem guarda, quem visita os pés dos seus santos. Mas o perverso, ele emudece nas trevas da morte. Nós vemos que o Senhor tem poder para exaltar e abater quem Ele quiser, porque o homem não pode prevalecer pela força. A guerra toda que ela passava não podia ser resolvida com a tapa. Ela podia, se fosse muita gente, vou quebrar a penina no pau, deixa o cana sair, vou descer o cacete nela. A intenção dela não é resolver a situação pela força. Ela não resolve porque ela sabe em quem tem crido, confia em Deus. Logo, ela sabe que só pode prevalecer se o Senhor quiser. E ela diz, o homem não prevalece pela força. Então chegamos no verso 10. O Senhor destrói os seus inimigos, do céu troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Primeira parte, ela fala de um rei humano que nem tinha vindo ainda, que nem estava reinando, estávamos em transições, ainda em transição, mas é uma oração que tem os seus elementos proféticos, onde ela aponta para um rei que Deus vai utilizar-se ali. Mas a segunda parte, ela fala que esse Deus, ele exalta o poder do seu ungido. A palavra por trás é Machia. Está falando não dos sacerdotes que usavam esses termos, não dos profetas, mas do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que viria, e esse ungido do Senhor, ele seria exaltado, e Deus o exaltaria. E o que aconteceu? Deus o exaltou acima de todo nome, e agora, embaixo de todo nome do Senhor, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus, o Messias, o Machia, ele é o ungido de Deus. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Fica de pé, meus irmãos, vamos terminar. Damos graças ao Senhor quando vemos o que Ele pode fazer, e não apenas pelo que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas, mas também quando Ele não quer fazer. Quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Agora, quando Ele quer condenar, quando Ele quer julgar, quando Ele quer abater, quando Ele quer destruir, ninguém pode obrigá-lo, absolutamente ninguém. Mas nós temos aqui alguns princípios para meditarmos nisso. Não importa a circunstância do seu nascimento, Deus se utiliza de você da mesma forma. Não importa qual é a sua necessidade, Deus vai se utilizar delas para a glória dEle. Deus pode responder às nossas orações, e pode responder para a glória do nome dEle. E nós temos que dar graças com orações. E essa oração de Ana mostra princípios elementares para que nós possamos orar e agradecer ao Senhor, exaltar a Deus por tudo que Ele faz. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final. Independente da situação em que nós estamos vivendo, Deus, o Pai, Ele pode, se assim Ele quiser, hoje mesmo, pôr um fim nessa situação. Mas se Ele não quiser, glórias seja dada ao nome dEle. O nosso coração continuará exaltado nele. A alegria que vem aos nossos lábios não é alegria circunstancial, mas uma alegria colocada em Deus e que repousa em Deus. Ele é o motivo do sorriso vir aos nossos lábios. Ele é o motivo da alegria da igreja. A igreja, em épocas distintas, todas as épocas, passou por vários tipos de provações e perseguições, e ela cresceu para a glória de Deus. Ela continuava orando, ela continuava meditando, ela continuava servindo, independente da situação, porque ela coloca a sua confiança, a sua alegria no Senhor. Ela sabe que é do Senhor que vem a força para que ela possa continuar em pé. É do Senhor, é por causa do Senhor, é o fato do Senhor edificar a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ele é o fato, Ele é a razão, Ele é a causa de nós estarmos aqui em pé, servindo ao Senhor. Ainda antes que o Estado nos proíba, como proibiu outros irmãos, nos lance na arena, continuaremos servindo ao Senhor. Ainda antes que a espada venha ao nosso pescoço, não negaremos o nome do Senhor. Importa agradar a Deus do que a homens. Servimos a Ele com força, com alegria, com sorriso, porque Ele nos dá todas essas coisas para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra nos encoraje a suportar as dificuldades. Que a situação que Ana passou
possa nos encorajar a passar por as dificuldades que nós passamos. Lógico que são coisas diferentes, mas o Deus continua o mesmo, Ele não muda, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é todo poderoso. Nós podemos confiar que Ele fará o melhor para a glória dEle. Querido Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor que detém o poder e a autoridade de todas essas coisas, Senhor que criou o céu, criou a terra, criou os seus habitantes, como o salmista no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, os seus habitantes, tudo que nela há, ó Deus. Como o salmista no Salmo 51 nós te clamamos, tem misericórdia do nosso país, ó Deus, segundo o seu amor, porque o país não merece, são ímpios, Senhor. Eles se escarnecem, eles ignoram os teus mandamentos, mas tem misericórdia de nós, não nos dá o que nós merecemos, pelo teu amor, pela tua multidão das tuas paixões, das tuas misericórdias, Senhor. Não olha para nós e vê alguma coisa agradável, Senhor. Olha para Cristo, Senhor, é nele que temos justificação, é nele quem somos justificados, Ele é quem pagou por nós, ó Deus. Por isso que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia do nosso país, do nosso mundo, misericórdia das famílias, Senhor, que estão enlutadas, que o Senhor possa acalmar os seus corações, aqueles que estão em leitos de hospitais, que o Senhor possa revesti-los de força, trazer alegria para os seus lábios, mesmo em meio à situação caótica que nós vivemos. Ó Deus, abençoa os nossos representantes, os nossos governantes, Senhor, dê sabedoria, Senhor, inclina o seu coração para fazer a tua vontade. Tu tens o coração do rei nas tuas mãos, ó Deus, inclina-o para a tua vontade. Nós confiamos em ti, declaramos isso abertamente para todo mundo ouvir. Só o Senhor é Deus, é o Senhor quem governa, é o Senhor quem lidera, é o Senhor quem está na frente de batalha, e nós estamos aqui, soldados do teu exército, te servindo. Dá-nos forças para continuarmos. Em nome de Jesus, capacita os nossos irmãos que estão em casa. Não deixe nenhum deles se perderem, Senhor, mas fortaleça-os para a glória do teu nome. Do Senhor vem a força, vem a sabedoria. Nós te agradecemos e te pedimos, nos dê uma noite abençoada, uma semana em paz para a tua glória, e que o Senhor seja o motivo da nossa alegria, que o Senhor possa quebrar o arco do forte e revestir o fraco de poder, de força, para a sua glória, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós não vamos contribuir, então você guarda a sua oferta para quarta-feira e contribua quarta-feira. Quarta-feira, nós não estaremos limitados a 5 pessoas. Quarta-feira estaremos aqui com os nossos irmãos, utilizando dos meios do Ministério da Saúde, distanciamento social, máscara, gel, tudo isso que a gente tem que fazer, mas sabemos que a nossa confiança está no Senhor. Então, quarta-feira, irmãos, estejam conosco, para que nós possamos cultuar a Deus na beleza da sua santidade. Amém, irmãos? E daqui para lá a gente vai falando mais para a glória de Deus. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão do doce e meio Espírito Santo, repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Juntos somos, juntos somos, juntos somos. Glória ao Senhor. E não vamos sair sem nos despedir dos nossos irmãos, né?